meus irmãos. Prazer, meu nome é Lucas. Que Deus nos ajude hoje na nossa aula. Eu sou o Natan, tá bom? Para aqueles que não me conhecem. E é engraçado como Deus ele gosta de falar as coisas, mesmo que a gente não esteja preparado para elas, né? Hoje, na introdução do seu salve, ele falou sobre obediência, sobre Abraão e tudo mais. E hoje o tema da nossa aula é lei e graça. Qual que é o valor das leis, ou seja, dos mandamentos do Antigo Testamento para nós no dia de hoje? Eu acho que todo mundo que está aqui já se perguntou pelo menos uma vez, para que eu preciso ler Levítico, por exemplo? Para que eu preciso ler Deuteronômio, igual a gente leu hoje? Porque tem muita coisa lá que eu não entendo, tem muita coisa lá que parece que é para o contexto específico da época e não parece que não tem nada a ver com a gente hoje. Por isso que hoje a gente vai meditar sobre lei e graça. Qual é o valor das leis do Antigo Testamento para nós hoje? E é por isso que eu convido você para abrir o nosso texto inicial da aula de hoje, que é o texto de Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao 14. Hebreus, capítulo 10, do 1 ao 14. Eu vou também projetar o texto, então se você não tiver a Bíblia por aí, você pode abrir no seu celular, ou você pode acompanhar no telão também. Hebreus 10, do 1 ao 14. É engraçado a gente falar de lei direto no Novo Testamento, né? Mas a Bíblia toda é uma só, o mesmo autor, o mesmo Deus. Então por isso que a gente vai ver esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Preste bastante atenção nisso, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, e aqui é o próprio Jesus dizendo, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Querido Deus, a Tua palavra foi lida e nós te pedimos que o Senhor transforme nosso coração através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente trabalhar essa proposta de hoje que não é tão simples, vocês vão ver que parece que é muito complicado o tema, porque quando a gente trata do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do pacto das obras, do pacto da graça, parece muito teológico, muito complexo, mas é simples. Mas para isso eu vou apresentar a estrutura da nossa aula de hoje, que é dividida em 3 partes. Primeiro nós veremos o que é a lei, quais são os usos dela, quando e como ela começa a acontecer, começa a valer, e depois onde os 10 mandamentos se encaixam em tudo isso. Essa é a primeira parte. Depois nós vamos ver a relação entre a lei e a graça. Quando a graça ela começou a ser derramada, será que foi em Cristo, será que foi antes, será que foi depois? Até onde nós devemos seguir a lei, já que a graça é a que salva.
E depois nós vamos ver o propósito da lei. E quando eu digo lei aqui, meus irmãos, vocês entendam todo o Antigo Testamento, tá bom? E por último, nós veremos o que isso tudo tem a ver com a nossa vida. A aplicação da lei na nossa vida cotidiana. Então nós veremos que debaixo da graça nós estamos e não debaixo da lei. Depois, o Antigo Testamento não como uma peça de museu, só para estar lá exposto, e o porquê que nós precisamos fazer boas obras. Essa é a estrutura de hoje e todo esse panorama, então a gente já pode partir para o primeiro ponto, que é o que é a lei? Né? Como definição, o que é a lei, o que ela significa? A lei bíblica, tá bom, gente? Não é a lei do nosso país, não é o Código Penal, não é nada disso, mas o que é a lei bíblica? A gente pode definir como tudo o que Deus ordenou como obrigatório, permitido ou proibido no Antigo Testamento. Então o texto que a gente leu hoje lá na introdução da escola dominical, que o seu Salve leu, que nós todos lemos, era um mandamento, né? Guarde esses mandamentos e tudo mais, você vai colocar na porta, você vai colocar na testa, você vai colocar em todo lugar para você guardar. Então isso é um mandamento, é uma lei. Para a gente fugir dessa simplicidade, nós veremos que no Antigo Testamento a gente tinha 3 usos diferentes da lei. Primeiro a gente tinha o uso civil, que era no âmbito judicial, político. Segundo, a gente tem o uso cerimonial. E terceiro, a gente tem o uso moral. Primeiro, o uso civil, que pode ser chamado também de... Opa, deixa eu voltar aqui. A gente precisa primeiro chamar de uso civil, e aí a gente tem judicial ou político junto. Ele se aplicava à organização sociopolítica, ou seja, era algo específico para aquele povo. O povo de Israel, eles recebiam leis, código penal, faça isso, se você não fizer isso, você vai ser morto. Ah, você feriu o boi do outro, você vai precisar dar um boi novo. Então, isso são os usos da lei, primeiro no âmbito judicial. Um exemplo disso, Deuteronômio capítulo 19, de 1 a 3. Olha lá no telão. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, então aqui a gente já pode perceber que é um contexto específico. Né? Deus está falando assim, eu vou libertar vocês e eu vou dar uma terra só de vocês. Quando eu fizer isso, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3. E isto será para que nela se acolha todo homicida. Então, assim, isso aqui, vocês conseguem perceber que isso é de um contexto específico daquela época. Quando a gente lê esse tipo de lei, não é para a gente fazer assim, nossa, mas beleza, Deus está mandando isso, então eu vou possuir cidades, eu vou mandar os homicidas para lá, eu vou reformar a lei do meu país para ser exatamente igual. Não. Quando a gente lê esse tipo de lei, é para a gente ler pensando nisso. Tá? Isso é uma lei específica para aquele contexto. Uma lei judicial, uma lei política que Deus deixou para o povo de Israel específico. Ah, mas a gente consegue aprender coisas com esse tipo de lei? Claro, com certeza. A gente consegue perceber princípios que Deus deixou para aquele povo. Não é para a gente desprezar esse tipo de lei também. Mas o segundo tipo de lei é o uso cerimonial, que abrange toda a parte de purificação, de dietas restritas, de sacrifícios que eles tinham que fazer. Assim como diz o nosso texto de Hebreus que a gente leu, era uma sombra que apontava, se você olhar para o versículo 1 de Hebreus 10, vai estar assim, é uma sombra que aponta para algo maior, que apontava para quem? Para Cristo, o sacrifício perfeito. Em Cristo, todos os sacrifícios são plenamente cumpridos. A lei cerimonial, ela tinha o seu foco litúrgico e um foco simbólico. E ela tinha um caráter transitório também, ou seja, ela foi dada para aquele contexto específico, mas com um prazo de validade, porque isso seria cumprido em Cristo Jesus. Olha o exemplo disso, Deuteronômio 14. Vocês estão vendo que a gente está lendo bastante Deuteronômio hoje, né? Deuteronômio 14, 1 e 2. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu próprio povo. Então aqui a gente consegue perceber que também era para aquele contexto específico, mas a gente tem muito o que aprender aqui também. Porque aqueles sacrifícios apontavam todos para alguma coisa.
Aqueles rituais de dieta, por exemplo, não comer porco, era tudo daquele contexto específico que apontava para alguma coisa. E aqui apontava sempre para Cristo. E o terceiro uso das leis é o uso moral. E esse uso moral, ele é um uso que não tem prazo de validade. As leis morais que Deus deixou, elas vão até os dias de hoje e até as futuras gerações e até na volta de Cristo. Ela se origina no caráter santo de Deus. E ela se dirige ao ser humano e, por ser de origem divina, ela é infinita, ela é perpétua. Existia antes mesmo de Moisés escrever, na verdade de Deus escrever nas tábuas para Moisés, existia antes dos 10 mandamentos, e é importante observar que essa lei ela nunca foi restrita para aquele povo em específico. Ela sempre foi para todos os filhos de Deus. Olha o texto de Lucas, indo para o Novo Testamento agora, capítulo 16, versículos 16 e 17. A lei e os profetas vigoraram até João. Então aqui, vou fazer uma pausa mais uma vez, e sempre que no Novo Testamento tem essas duas palavrinhas, a lei e os profetas, os escritores eles estão querendo se referir a todo o Antigo Testamento, porque as leis eram os 5 primeiros livros que vocês têm na Bíblia de vocês. Eles chamavam de lei, de Torá. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são as leis, a lei ali. E os profetas é todo o resto, porque aí vem os profetas. Então, tudo aqui, a lei e os profetas é todo o Antigo Testamento que a gente tem até hoje. Então, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então aqui a gente consegue perceber que essa lei que ele está querendo dizer aqui, que Lucas está querendo dizer, é essa lei moral de Deus. Até hoje, ela é necessária para nós. As outras também são necessárias? Sim, mas a gente deve lê-las no sentido de, tipo assim, tá, beleza. Era para um povo específico, Deus deixou para esse povo específico e a gente pode aprender princípios. Mas existe a lei moral também, que ela é válida até os dias de hoje. Como, por exemplo, a homossexualidade, que ela foi dada lá no Antigo Testamento para aquele contexto específico, mas que vigora até hoje. Então a gente pode encarar a lei de Deus, aqueles sacrifícios esquisitos e tudo mais, e também é por isso que vocês não precisam trazer uns pombinhos aqui para o pastor matar e vocês serem perdoados dos seus pecados. Porque se a lei fosse até hoje, ia ser uma matança aqui todo domingo. Ia ser meio triste. Mas, graças a Jesus, que Ele é o sacrifício perfeito, que a gente não precisa fazer isso mais. Mas essa lei moral, a gente precisa continuar. Mas aí a gente tem o segundo ponto dessa primeira parte da aula, é que quando e onde essa lei começou a valer. Todos esses usos, costumes e regras, sacrifícios e tudo mais, eles foram dados por Moisés. Oficialmente, em Moisés, essas leis foram escritas. Mas e antes? E de Adão, o primeiro homem, até Moisés, como que funcionava todas essas coisas? Quando nós olhamos para essas passagens, houveram várias manifestações da existência da lei natural, inscrita no coração dos homens. Então, mesmo que não tinha uma lei escrita, Deus deixou essa lei escrita no coração dos homens. E quem é a humanidade? Até hoje nós somos. Então, a lei moral de Deus, ela é escrita no nosso coração. E por isso que um indígena exilado de toda raça humana que não conhece a Deus e não faz ideia do que é, ele olha para a natureza e ele conhece a revelação natural de Deus. Mas ele sabe que é errado matar os filhos, por exemplo. Tem uma cultura que, se o filho nasce defeituoso, eles precisam enterrar eles vivos. Mas a mãe ela foi lá e traiu a tribo toda, enterrou o filho, beleza, mas ela foi lá de noite e foi socorrer o filho, porque ela sabia que matar o próprio filho era errado. Era errado por quê? Porque a lei moral de Deus era inscrita no coração do homem. Por isso que, mesmo antes da proclamação da lei, ou seja, da formalização da lei, Deus condenou, por exemplo, o assassinato de Caim, a geração de Noé corrompida, a iniquidade de Sodoma e Gomorra, e, ao mesmo tempo, Deus afirmava a integralidade, ou seja, eles eram corretos diante de Deus. Noé, Jó,
Ló, mesmo antes de Êxodo. Paulo fala lá em Romanos 5 que a morte reinou nesse período. E a morte é a pena pelo pecado. Ou seja, mesmo sem a lei, mesmo sem a pena de morte ou a pena de alguma coisa, eles estavam sendo condenados pela lei moral. O nosso Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta 24, define o pecado como qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Então, o pecado não é uma coisa moderna, é uma coisa antiga. Mesmo antes da definição, pecado é tal, 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 tal coisa, Deus condenava o pecado. Deus tinha pena para o pecado, mas ele também considerava as pessoas justas. E aqui está o texto, mas a gente não vai ler porque o tempo corre, a gente tem bastante coisa para falar, mas, além disso, a própria natureza revela os atributos de Deus. A própria natureza, o próprio ser humano, após a queda, revela que nós somos pecadores. Mesmo aqueles que nunca conheceram a lei de Moisés, eles são indesculpáveis, assim como diz Romanos 1. Deus gravou a sua lei no coração do homem. Então, é aí que começa. É aí que começam todas as coisas e elas valem para todos os homens. Mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não saiba decorar a lei, que o pessoal do Antigo Testamento eles precisavam decorar todas as coisas, mesmo com tudo isso, os homens sabem o que é certo e o que é errado, porque a lei ela é gravada no coração do homem. E aí a gente pensa assim, né? Mas qual que é a manifestação da lei então, né? Os 10 mandamentos. Onde que os 10 mandamentos se encaixam em tudo isso? O miolo, né? A gente pode chamar de miolo, porque é a parte principal da lei moral, ela é expressa nos 10 mandamentos. Os irmãos conhecem os 10 mandamentos, né? Não precisa saber de cor não, mas é importante saber quais são. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e guarde o dia de sábado, e por aí vai, né? Então, nós devemos recordar que a lei moral, ela vai além deles, porque incluem outras ordenanças da lei mosaica, do sermão dos profetas, no Novo Testamento, o ensino de Jesus. Então, a lei moral vai além dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, eles têm mais implicações do que a gente consegue perceber de primeira vista. E aí, se você quiser se aprofundar mais sobre as aplicações dos 10 mandamentos na nossa vida cotidiana, eu queria muito dar uma aula sobre isso, mas é muito grande, é muita coisa. Então, se você quiser se aprofundar, você pode ir nos símbolos de fé da nossa igreja, que é no Catecismo Maior e no Catecismo Breve. Você acha isso facilmente no celular, tem aplicativo e tudo mais. Você vai nas perguntas de 103 a 148, é muita coisa, e as perguntas no Breve do 45 a 81. Detalhe, o Catecismo Breve ele foi feito para crianças, tá? Então, se você não entende o maior, vai no Breve, que ele é mais fácil de entender, e ensine suas crianças também. Mas, enfim, a gente vê que os 10 mandamentos eles são realmente muito importantes e a gente sabe agora o que é a lei, quais são os seus desdobramentos, aonde começou e tudo isso, né? Mas o ponto principal da nossa aula, e agora partindo para o ponto 2, é a relação entre a lei e a graça. Quando Cristo veio, começou um novo tempo na igreja, chamado de Nova Aliança. Em Jesus, encerra a antiga aliança e se estabelece agora a nova aliança. Por isso que as coisas mudaram um pouco no mundo. Elas transformaram um pouquinho e a igreja daquela época reagiu. Mas ela reagiu não muito satisfatoriamente. Ela fez algumas coisas erradas e por isso que a gente vai ver quais foram as respostas da igreja quando apareceu esse tempo da graça, né, essa manifestação da graça em Cristo Jesus. E aqui a gente pode perceber a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? E a igreja ela reagiu de uma maneira, e a gente vai ver os 3 posicionamentos errôneos com relação a isso. E respondendo esses posicionamentos, a gente vai ver qual que é a relação certa entre a lei e a graça. O primeiro posicionamento, e a gente vai responder essa pergunta aqui, ó. Desde quando a graça é derramada? Já que a gente tem esse novo tempo, né, a nova aliança, desde quando a graça existe? Desde quando a graça ela começa a funcionar. E aí o primeiro posicionamento se chama dispensacionalismo. Não é necessário decorar, mas é necessário saber, porque existem os posicionamentos dispensacionalistas e de outras igrejas, e pode ser que você entre em um debate, alguma coisa assim, então é importante saber.
O dispensacionalismo ele vai pregar que a dispensação ou a distribuição, o funcionamento da lei, ela acabou. Então a lei parou de funcionar com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, tendo a partir daí começado o período da graça. Então eles dividem bastante isso. Segundo essa visão, os santos ou as pessoas do Antigo Testamento eram salvos por meio do quê? Por meio da obediência à lei. Então, se não existia a graça antes, então eles eram salvos por obediência à lei, ou seja, salvos por obras. Em compensação, os crentes do Novo Testamento para cá são salvos pela graça. Mas isso, quando a gente para pensar, é um ensino totalmente antibíblico. Por quê? Primeiro, as Escrituras elas são repletas de testemunhos de que ninguém além de Cristo jamais cumpriu a lei perfeitamente. Ninguém. Moisés, Abraão, Davi, Elias, Isaías, Jeremias e vários outros personagens que a gente vê a vida de piedade deles e a gente crê em Cristo Jesus que eles foram salvos. Para essa posição, se a graça não começa desde o começo, começa só a partir de Cristo, ninguém foi salvo. Por quê? Porque ninguém cumpriu a lei perfeitamente. Todos estão perdidos. Olha só o texto de Romanos 3. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei está mostrando aqui que todos são culpáveis diante de Deus. Mas, em segundo lugar, essa posição dispensacionalista, um nome difícil, mas é tranquilo, ele é errado por quê? Porque não percebe que o sangue de Jesus foi eficaz até mesmo antes da morte histórica dele. É estranho a gente pensar nisso, né? Porque o sangue de Jesus ele foi derramado há uns 2000 anos atrás. Né? Antes disso, nenhum sangue de Jesus tinha sido derramado. Mas essa posição não percebe que o sangue de Jesus ele se manifestou logo após a queda. Por quê? Adão e Eva, eles pecaram. Eles caíram. Mas por que Deus não matou eles? Sendo que Deus tinha falado assim, se você comer esse fruto, certamente morrerás. Eles pecaram, mas eles continuaram vivos. Ué, o que aconteceu ali? Deus ele não cumpriu as promessas que ele tinha feito? Tudo bem, eles morreram um pouco tempo depois, mas por que eles não morreram ali? Porque a graça de Jesus já era presente lá no Éden. Assim que a queda aconteceu, a graça de Jesus, o sangue de Jesus, já começou a agir ali. Mesmo que o sangue dele ia ser derramado só 8.000 anos depois, aqui a gente consegue perceber tudo isso. Olha o que a nossa confissão de fé vai dizer. E é importante a gente... Nossa, ficou pequeno, mas eu vou ler aqui para vocês. Esse pacto da graça, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Ou seja, o que a confissão está dizendo? É manifestada essa graça de maneiras diferentes. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu. Todos esses rituais e tudo mais que a gente está vendo sobre a lei, tudo isso prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo que se chama de Antigo Testamento, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinha plena remissão dos pecados e a salvação eterna. A lei nunca foi eficaz para salvar ninguém. Desde o Antigo Testamento, quando eles estavam sacrificando cordeirinhos, quando eles estavam não comendo as coisas, tudo isso apontava para Cristo. E eles eram salvos pela fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. Olha, não é muito diferente. A gente aqui hoje não é muito diferente deles. A única questão é que eles estavam com fé naquele que viria. E nós estamos com fé naquele que veio. Alguém viu Jesus aqui? Alguém viu? Não. Eles também não. Eles eram salvos pela graça de Jesus, do mesmo jeito, não era pela lei. Em Cristo, os sacrifícios que eles faziam e que a gente não faz mais, todos foram cumpridos. Ele, o sacrifício perfeito. De uma vez por todas, ele morreu como cordeiro, sacrificado, perfeito. E
tanto eles, do Antigo Testamento, quanto nós, do Novo Testamento, somos salvos. Mas, já que é a graça que salva e não a lei, para que serve a graça, então? Não, para que serve a lei? A graça serve para a salvação. Mas para que serve a lei, então? Para que serve a lei? Até onde nós devemos seguir a lei, já que é a graça que salva? A graça que importa, então aonde que existe a lei? Com a graça evidente no tempo do Novo Testamento, inclusive nós estamos no Novo Testamento, né? Surgiram duas atitudes extremas com relação à lei, para responder essa pergunta aí que a gente está. As duas posições erradas se chamam legalismo e antinomismo. Vou explicar. O legalismo, ele distorce a motivação e o propósito das boas obras, que originalmente são para a honra e glória de Deus, vendo, presta atenção, como meio de se obter o favor de Deus. Ou seja, salvação é pelo que você faz, é pelas suas obras, é pelo quanto você obedece à lei. Pelo cumprimento da lei você é salvo. A outra posição, também bem extrema, é totalmente o contrário disso. Basicamente é anti-lei. Já que existe a graça, já que eu sou salvo pela graça, para que eu preciso da lei? Não preciso seguir isso, não quero. Ele significa anti-lei e é um nome aplicável a diversas opiniões, então não é só uma, tá? São diversas opiniões que têm negado que a lei de Deus na Escritura deve controlar diretamente a vida do cristão. Ou seja, nós não precisamos seguir a lei, já que é a graça que salva, então vou viver do meu jeito. Os apóstolos, eles lutaram contra essas posições. E considerando que essas posições fizeram parte desde o começo, e a gente tem pessoas que seguem até hoje esse tipo de coisa, existe um elo de ligação entre as duas posições. Por mais que elas são totalmente opostas, as duas vão falar a mesma coisa. Ambos eles pregam que o único propósito de você cumprir a lei ou observar a lei é obter justiça diante de Deus. A lei serve para obter justiça diante de Deus e a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Mas aí eu faço a pergunta, e você? Você se enquadra em um desses dois? Você pode ser considerado um legalista que segue a lei o tempo todo e que fala assim, não, eu não posso mexer o banco da igreja porque senão vai desagradar o meu Deus e que não sei o quê. Ou você é totalmente antinomista, né? Uns nomes chiques, mas é fácil a gente saber o que é. O antinomista, eu não quero viver pela lei, eu não estou nem aí para o que Deus fala, por quê? Porque é a graça que salva mesmo. Então vou viver a minha vida. Eu não perco a salvação. Por quê? Porque é a graça, então vou viver a minha vida, não quero nem saber da lei. Será que você se encaixa em um desses dois quadros? E aí a gente consegue responder claramente e facilmente essas duas posições, porque a gente já viu nessa aula que a lei expressa a vontade de Deus para com o homem em sua condição de homem pecador. A lei, jamais teve a finalidade de servir como meio de salvação. Ela nunca conseguiu salvar ninguém e nunca vai conseguir salvar alguém. É impossível que a lei salve alguém. É necessário para a salvação a graça de Jesus. Então, se você é um desses que segue a lei e que lê a Bíblia rigorosamente todos os dias e que quer cumprir todos os mandamentos e tudo mais, beleza, é importante você observar a lei, mas saiba que através da lei você não vai ser salvo. O inferno te espera se você só faz isso. É a graça de Jesus que salva, que é eficaz para a salvação, e somente ela. Mas aí, se a lei ela não serve para a salvação, ela serve para quê? Para que existe a lei, então? Né? Se a gente olhou lá atrás que a lei não serve a nós, porque foi dada diretamente lá, né? As leis cerimoniais, as leis cultuais e tudo mais, para que serve a lei, então? Primeiro, para mostrar quem Deus é. A lei mostra a perfeição de Deus, os atributos de Deus, quem Ele é em toda a sua perfeição. Vou tirar um trechinho da lei para mostrar para vocês isso. Êxodo 33, 19. Respondeu-lhe, e aqui é uma conversa de Moisés com Deus. Gente, que privilégio, hein? Moisés conversar direto com Deus assim é um privilégio. Deus descia para a tenda, em fumaça, né? Porque não dava para ver Deus, mas Deus descia em fumaça para conversar com Moisés, gente. Que privilégio. Mas enfim, aqui a conversa, Moisés ele está pedindo para Deus mostrar a sua glória. Moisés pedindo para Deus mostrar a glória para ele.
Olha só. Deus respondeu a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus está mostrando para Moisés ali, e isso é um trecho retirado da lei. Deus está mostrando que, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu sou um Deus bondoso, eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus que se compadece do seu povo. Então, Deus se mostra. A lei serve para isso, para Deus mostrar quem Ele é, mas também para mostrar quem nós somos. Se Deus, o autor de toda essa lei, é perfeito e requer uma perfeição, a lei nos mostra o quanto nós somos imperfeitos. Quem aqui consegue obedecer toda a lei, levanta a mão agora. Ninguém. Se Jesus estivesse sentado ali, ele ia fazer assim, porque ele consegue. Ele cumpriu. Jesus foi o único homem perfeito que cumpriu todas as leis. Todas. Mas a lei, ela nos mostra o quanto nós não conseguimos fazer isso. A lei serve para isso, para nos mostrar o nosso lugar. Pecadores miseráveis que nunca vamos cumprir a lei. A gente já leu esse texto, mas Romanos 3, 19 e 20 diz assim: sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, e aqui a gente pode pensar, imagine aqui comigo, a lei, ela é uma régua. E essa régua está aqui. Deus colocou essa régua aqui. Nós, seres humanos, a gente olha para a régua assim, Nossa, mas está tão longe essa régua. Está tão longe. É muito difícil tudo isso. A lei serve para isso, para mostrar onde nós estamos. Na condição de pecadores miseráveis. Na condição de imperfeitos. A lei serve para isso também, mas ela serve para mostrar quem Deus quer que sejamos. Se isso é uma régua, Deus está mostrando, eu quero que vocês sejam assim. Eu quero que vocês cheguem nesse nível. Eu quero que vocês cheguem nesse nível de espiritualidade que só Cristo conseguiu chegar. Claro que em vida, você nunca vai conseguir chegar nisso. Você nunca vai atingir o padrão moral que Deus requer de nós. Que a lei requer de nós. Mas através da lei, nós temos isso em mente. Olha só onde eu preciso chegar. Olha o caminho que eu preciso traçar. Ninguém consegue chegar lá através da lei. Tito, capítulo 2, vai dizer assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha só, a lei serve para nos mostrar quem Deus quer que sejamos, nos educando, para que, renegadas em impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É para isso que serve a lei. Primeiro, para mostrar quem Deus é. Segundo, para mostrar quem nós somos. Terceiro, nos mostrar quem Deus quer que nós sejamos. Mas ainda tem mais um porquê da lei existir. Para mostrar a certeza da salvação. Nós somos chamados pela graça, salvos pela graça de Jesus, preservados na graça e também pela graça. Mas a Bíblia deixa claro que o teste para ter certeza de tudo isso é a obediência. Vou chamar o seu salvo para falar aqui de novo, né? Tudo que ele falou hoje cedo. Mas é a obediência que nos mostra se nós somos salvos ou não. Não é por ela que nós somos salvos, mas é através dela que nós conseguimos ver. 1 João vai dizer o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Parafraseando aqui, nisto nós temos a nossa certeza da salvação. Aquele que diz que permanece nele,
esse deve também andar assim como ele andou. Aí a gente pode parar para pensar assim, mas Natan, você colocou um objetivo para a gente. Nós devemos cumprir a lei. Mas é impossível isso. Cristo Jesus cumpriu a lei, toda ela inteirinha. Então basta a gente olhar para Cristo e falar assim, esse é o objetivo, esse é o foco. Viver como Jesus viveu. Aquele que não obedece, entretanto, aquele que não cumpre a lei moral, claro que perfeitamente, a gente não está pensando em ideais perfeitos, porque ninguém é perfeito. Mas aquele que não busca essa santificação, não busca esse aperfeiçoamento, simplesmente não pode dizer que é salvo. Então a gente já refuta de novo o antinomismo, né, que fala assim, sem lei. Não, se o cara não anda buscando a lei, buscando ser mais parecido com Jesus, ele não pode falar assim, eu sou salvo. Eu sou salvo pela graça. Outro dia eu peguei um Uber, né, lá em Campinas, e o Uber é um dos meios assim, de comunicação do evangelho melhores, porque o Uber fala assim, você é de onde? Eu sou de Indaiatuba, mas o que você está fazendo em Campinas? Eu estou lá no seminário. Você estuda a Bíblia e tal? Pronto, chegou no assunto de Bíblia, já dá para apresentar o evangelho na hora, então é rapidinho. Mas aí eu apresentando o evangelho para ele, eu falei assim, porque a graça salvadora de Jesus, a graça, eu conheço a graça. Não, eu sou salvo pela graça, não perca a salvação e tudo mais. E aí, o bom de pregar no Uber é isso, mas o ruim é que em 5 minutos acaba a corrida, eu já vou embora, ele vai para um lado, eu vou para o outro. Mas deu para perceber claramente que ele conhecia muito bem. Ele falava assim, eu sou salvo pela graça, não pelas obras, eu não preciso fazer nada para poder alcançar a salvação, porque a graça de Deus inunda a minha vida. Nossa, eu falei assim, esse aí é crente, hein? Sabe o que é graça? Sabe o que é tudo? Ele falou que é salvo, mas as atitudes dele no trânsito ali me mostraram que ele não era. Ele estava virando, xingava todo mundo, dirigia rapidão, fora do limite. Claramente ali as obras dele não mostravam, não casava tudo aquilo que ele estava falando. Né? Eu sou salvo pela graça. Tá me cortando, não sei o quê, na hora, assim, sabe? Então, não é aquilo que a gente fala. Não é assim saber simplesmente que a graça faz tudo isso e sair tudo disso. Vou esperar só um minutinho, que aí as considerações a gente faz no final, porque eles têm que pegar o microfone e passar tudo mais assim, mas tá acabando já, tá bom, gente? Tô encerrando aqui, aí as considerações a gente faz no final. E aí a gente consegue conciliar tudo quando Paulo fala aos Efésios isso aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então eu já quero acabar com a concepção de alguns aqui que a boas obras é criar uma ONG, dar comida aos pobres e é isso aí. Isso não é boas obras, esquece isso aí. Isso é boas obras para o mundo. Você fala assim, eu faço boas obras, eles vão falar assim, quantos agasalhos você doou para a última campanha lá? Isso é boas obras para o mundo, mas para nós as boas obras é obediência. É obedecer a Deus, é buscar a santificação, buscar sermos melhores, mais parecidos com Jesus. Isso é boas obras. Beleza, Natan, eu entendi tudo isso que você falou. E aqui a gente encerrou o ponto 2. Eu entendi tudo isso. Beleza. Eu entendi que a lei tem os seus usos diferentes. Eu entendi que a lei começou antes de Moisés. Eu entendi que os 10 mandamentos fazem parte de tudo isso. Eu entendi que o propósito da lei não é salvação. Pela lei, os homens não são salvos, mas é dada por Deus por 4 motivos, né? Para mostrar quem Ele é, para mostrar quem nós somos, para mostrar quem Deus quer que nós sejamos e para nós termos certeza da salvação. Mas ainda você não respondeu a pergunta principal da aula. Qual é o valor da lei? E aqui, spoiler. Qual é o valor da lei? Para que serve isso? Eu ainda não sei como que eu faço para poder obedecer a lei no dia a dia. O que muda na minha vida a lei do Antigo Testamento? O que vai mudar na minha vida eu ler Levítico? Eu estou lendo lá, o leproso precisa raspar a pele, raspar a parede, raspar o telhado. Para que serve tudo isso na minha vida hoje? Primeiro, você precisa entender que você está debaixo da graça e não da lei. E aí eu vou trazer Paulo quando ele fala sobre isso, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso aqui, essa frase de Paulo, né, esse versículo, ele foi retirado de um contexto e
que tem início lá no verso 16 do capítulo 1. Então, Romanos, ele é um compilado assim de coisas, é uma linha de raciocínio prontinha. Mas aí, no capítulo 5 lá de Romanos, Paulo, ele está contrastando Adão e Cristo, o primeiro Adão e o segundo Adão. E ele faz tudo isso e termina o capítulo 5 dizendo o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, agora vocês sabem, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. De um lado, Adão, o reinado do pecado, o reinado do inferno e a morte. Mas de outro, Cristo, o reino da graça, o reinado de Cristo e a vida eterna. Daí a gente já consegue perceber que a graça é contrária, não à lei, mas ao pecado. A lei é boa, gente. Não é para a gente jogar fora a lei, por mais que ela mostre o tanto de pecado. Mas a graça não é contrária à lei, mas é contrária ao pecado. E aí Paulo ele vai desenvolver isso, né, em Romanos e tudo mais. E aí a gente pode resumir o seguinte. Primeiro, estar sobre a graça e não sobre a lei significa não estar mais sujeitos à condenação da lei. Nós não somos condenados pela lei, porque se nós fôssemos, não tinha um de pé aqui. Ou a gente teria que matar os bichinhos aqui nessa mesa, né? Mas a gente não é condenado pela lei. Segundo, estar sobre a graça e não sobre a lei significa que nós somos capacitados a cumprir a lei. Ou seja, que nós não estamos mais sobre a escravidão do pecado, sobre o domínio do pecado. Você consegue fazer as coisas boas através da graça, porque se não tivesse a graça, você estaria aprisionado e acorrentado pelo pecado. Você não seria capaz de fazer nada para cumprir a lei. E, finalmente, estar sobre debaixo da graça e não sobre a lei significa que nós não mais procuramos, como os legalistas, né, a cumprir essa lei, para obter a salvação pelo cumprimento da lei. A gente não procura a salvação na lei. A gente acha ela na graça, não precisa nem procurar, né? A gente acha essa salvação pela graça, não pela lei. Isso é a primeira coisa que vocês precisam entender, irmãos. Estar debaixo da lei significa estar debaixo da condenação do pecado. Estar em Adão. Os crentes em Cristo Jesus, aqueles que reconhecem que somente em Cristo nós alcançamos a salvação, os crentes em Cristo Jesus estão debaixo da graça. No sentido de que em Cristo, aquele que faz a graça superabundar na nossa vida, nós temos a salvação. A graça de Deus é resposta a essa abundância do pecado. O ponto é o seguinte, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ou você está embaixo da lei, ou você está embaixo da graça. Ou você está embaixo do pecado, ou você está embaixo da vida eterna que Cristo nos dá. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou debaixo da lei, ou debaixo da graça. Não existe o meio termo. E aí eu pergunto, você está debaixo da lei, ou você está debaixo da graça? Ou você está debaixo da salvadora graça de Cristo Jesus? Essa é a primeira coisa que você precisa pensar na sua vida. Pensar de forma prática. Você está vivendo, buscando, e por mais que vocês tenham essa convicção, assim, não, eu creio em Cristo Jesus, mas você vive a sua vida tentando buscar a aprovação de Deus, a salvação de Deus. Não, eu preciso dar esse passo, porque se eu não der, eu vou ir para o inferno. Né? Não, eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou ter a salvação. Isso é estar debaixo da lei. Ou você está vivendo, fazendo assim, nossa, Cristo me salvou, por isso que eu vou, em resposta, obedecer a Ele, fazer as boas obras. Né? A primeira coisa que nós precisamos entender. Mas a segunda é saber que o Antigo Testamento não é peça de museu, não. Está escrito pensa ali, eu devo ter digitado errado, mas é peça de museu. O Antigo Testamento não é peça de museu. Como Paulo escreveu a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura. Não é só o Novo Testamento, não é só graça, não é só Jesus, não é só tudo isso. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.
Não é para você olhar para as leis lá, não é para você encarar Levítico como, nossa, que história bonitinha, né? Vou contar para os meninos na escola dominical depois, né? Davi e Golias, uau, que bonito. Mas aí eu tiro uma foto e vou embora, né? Igual no museu. Eu tiro uma foto e vou embora. Então, meu irmão, minha irmã, não pula Levítico quando você for ler a Bíblia toda. Não pula, não. E quando você for ler, presta atenção em tudo lá. Não despreza as leis que parecem não ter muito sentido para a gente hoje. Por mais que existam leis cerimoniais, leis sociais, ali para aquele povo em específico, todas as leis têm o propósito de nos mostrar o quão pecadores nós somos. Quando a gente olha lá, caraca, olha o tanto de bicho que eles precisavam matar para poder perdoar o pecado, né? Para poder estar limpo, purificado. Eles precisavam ficar 7 dias exilados de todo mundo porque eles tinham feito alguma coisa. Ou se eles tinham assassinado alguém, eles precisavam para a vida toda mudar de cidade, viver na cidade de refúgio e tudo mais. Então, olha a gravidade do pecado que existia lá. E olha só, nossa, eu faço esse pecado hoje e não dá nada, né? Eu faço hoje, tipo assim, eu faço hoje e ninguém fica sabendo. Mas, né? Olha a gravidade do pecado. E aqui é interessante, porque lá nas nossas aulas do seminário, o professor de pregação ele vai falar assim, olha, você precisa pesar a mão na consequência. Você precisa falar da condição do pecador, você precisa falar a pior das piores notícias, que é essa gravidade do pecado. Porque quando você for apresentar a graça, porque quando você for apresentar a parte boa do negócio, aí vai ter peso também. Então, quanto mais pesado é o pecado, mais pesado no sentido positivo, né? Mais pesada é a graça. É proporcional. Quanto pior é a má notícia, melhor é a boa notícia. Quanto pior é a lei e as consequências de não cumprir a lei, quanto mais ela mostra o quanto nós somos pecadores, melhor é a graça que transborda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é por isso que a gente precisa olhar o Antigo Testamento não como uma peça de museu, mas como isso que Deus nos mostra. O quão bom Ele é, o quão ruim nós somos, e o que Ele quer de nós, e quais são os resultados na nossa vida de tudo isso. E por último, meus irmãos, para encerrar, e aí a gente passa para as considerações, é que você precisa fazer boas obras. Você precisa, porque a lei ordena isso, mas não é a lei que ordena isso exatamente. É o próprio Deus. Ele requer isso de nós. E só lembrando, que eu já disse isso, mas fazer boas obras não significa criar uma ONG, né, fazer obra social, ajudar os pobres e tudo mais. Boas obras significam o cumprimento da justiça, a obediência à lei divina. Ou seja, o salvo que busca a santificação e procura manifestar o Espírito Santo na sua vida, procura fazer boas obras diante de Deus, ele é considerado aquele que faz as boas obras diante de Deus. Enquanto aquele que não quer obedecer a Deus, que não quer fazer o cumprimento das suas leis, um ímpio, ele constrói hospitais, ele ganha Prêmio Nobel da Paz, ele trabalha como voluntário numa ONG, embora ele faça boas obras, nesse sentido que o mundo diz, do ponto de vista social, ele não está necessariamente agradando a Deus com isso. Embora Deus use, inclusive, ímpios para poder fazer o bem no mundo, Deus alcança a vida das pessoas também na vida daqueles ímpios, né, que a gente chama, cumprindo seus propósitos, ele não faz nada que agrade a Deus. Ele, por ele mesmo, ele constrói 50 hospitais e, para Deus, ele não fez nenhuma boa obra. Por quê? Porque esse conceito de boa obra é diferente. O conceito de boas obras de Deus é o quê? Processo de santificação. Eu quero ser melhor. Eu quero ter a minha vida mais santificada e plenamente santificada em Cristo Jesus, através da graça. Então você precisa sim fazer boas obras. Você precisa buscar a santificação. Precisa buscar a vida de pureza moral diante de Deus, que Ele mostra na sua lei, mas sabendo que só seremos aperfeiçoados através da graça de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Paulo resumiu a lei toda, a lei de Moisés, que eles tinham que seguir tudo em uma frase.
amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso, meus irmãos, que a gente entende por boas obras. E aqui, esses 3 pontos é o que a gente precisa fazer na nossa vida. Olhar para o Antigo Testamento e falar assim, tá bom, isso aqui parece inútil, mas não é nem um pouco. Isso reforma a minha visão e isso traz mudança de vida para mim. Primeiro, você precisa saber que você está debaixo da graça e não da lei, caso Cristo Jesus seja o Senhor da sua vida. Segundo, que o Antigo Testamento não é peça de museu, não serve lá só para exposição, mas precisa transformar a nossa vida diária. E terceiro, que você precisa fazer boas obras. Não aquelas boas obras de criar ONGs e tudo mais, mas de viver na santificação que Cristo Jesus, na graça, precisa fazer. E, para encerrar, eu quero ler o texto de novo de Hebreus 10, que resume tudo isso que a gente falou. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E vou passar para o último versículo, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É isso que a obra de Cristo Jesus nos faz. É isso que é a relação entre a lei do Antigo Testamento e a graça manifestada no Novo. Nós somos salvos pela graça, meus irmãos. E é para isso que serve toda a lei. Agora eu quero abrir para aqueles que querem considerar, fazer alguma consideração, contar alguma história. Agora é a hora para isso. E fazer perguntas também, pode fazer também. Lá atrás primeiro e depois aqui na frente. Tem símbolo de fé reformada, tem 3, tem o Belgo, tem o Deberg e tem o Dort. Qual é o melhor para ensinamento de criança? De criança? De criança e jovem. É o Breve Catecismo de Westminster. Westminster. Isso. Como que funciona o Breve Catecismo de Westminster? São perguntas simples e respostas simples embasadas na palavra de Deus. Então, para ensinar é maravilhoso. Se você quiser, se tem criança pequena em casa, pega uma perguntinha do catecismo por dia, pergunta para ele de noite e faz ele responder e decorar também, porque isso são as bases da fé. Natan, eu vou pegar bem lá no início. Quando você falou a respeito da obediência à lei, que começou lá com Adão, que quando Adão pecou, Deus prometeu a vinda do Salvador. Então, a fé já começou lá com Adão, né? Porque os do Antigo Testamento foram salvos pela crença na promessa. Tá certo? É isso mesmo? Isso mesmo. Estou enganado. Não é isso mesmo. Só uma curiosidade para reforçar isso. Vocês sabiam que Eva já esperava que o segundo filho dela fosse o Salvador? Eva já esperava isso. Já esperava. Eu dei esse filho, né, eu dei a luz a esse filho com a ajuda do meu Senhor. E ela já esperava isso. Ana esperava. As mulheres do Antigo Testamento já esperavam que o filho delas, se viesse homem, seria o Salvador do mundo. Engraçado, né? Não, essa aula é muito importante. Aliás, tem muita coisa para entrar nela, né? Se pudesse continuar. Mas, por exemplo, Efésios 8, aliás, antes disso, quando você falou das boas obras, que seria a nossa obediência. Agora, eu acho que tudo aquilo que a gente faz, tudo faz parte das boas obras e desde que a gente faça, pensando na obediência a Deus, porque Deus mandou a gente amar a todos os homens, né? E lá em Efésios 2, 8 a 10, acho que nos dá uma boa orientação nesse sentido. Exato. Perfeito. Agora, se você quiser ler aí e falar alguma coisinha, eu já paro de falar. Não, mas é isso mesmo, meus irmãos. Nós precisamos realmente obedecer a Deus, com certeza, mas o detalhe muito importante é que não é através da obediência que vem a salvação. E é isso que vai dizer Efésios 2, de 8 a 10. Não é pelas boas obras que vocês serão salvos, mas fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus. A gente foi feito para isso. Não foi feito para outra coisa, foi feito para isso. Mas não é através disso que nós seremos salvos. Eu, como uma boa representante do Mãos que Abençoam, não posso deixar de falar, né? Que
concordo, né, que as boas obras é tudo aquilo que o Natan nos ensinou, mas também a palavra de Deus nos ensina a amar nosso próximo, né? Em Tiago 2 e vários outros textos fala de boas obras ajudar, sim, ao próximo com... aqui em Tiago 2, 14 a 17, fala como a gente pode olhar um irmão, né, sem alimento e nem roupa e não fazer nada. E aí ele finaliza assim, como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. E aí ele está falando sobre boas ações mesmo, que é o que a gente faz, né, aqui nesse projeto. Então faz parte, não leva à salvação, mas é um mandamento também do nosso Deus, né? Faz parte da nossa boa obra também, e assim a nossa luz também brilha para o mundo diante de Deus também. Eu acho fruto daquele que é salvo. Eu acho que a gente precisa diferenciar duas coisas. Boas obras, e eu gostei do que a minha mãe falou, né? Boas obras e boas ações. Boas obras e boas ações são coisas diferentes. E, normalmente, esse boas ações é confundido com boas obras. Boas obras é esse processo de santificação que todos nós cristãos precisamos fazer. Obedecer a Deus e sermos mais parecidos com Ele a cada dia. As boas ações, como nosso irmão disse, são frutos disso. Não são para salvação, mas também são obediência ao Senhor. Então, você fazer boas ações faz parte das suas boas obras. Tá bom? Então, precisa fazer também. Precisa fazer as boas... Hã? Na dúvida faz tudo, né? Obedeça a Deus, guarde os seus mandamentos, porque é isso que Deus requer de nós. Tá bom? Mais algum? Você está fazendo para ser reconhecido ou se você está fazendo em função da sua obediência, né, diante do Senhor, e é o fruto, né? Então, sim, pela graça nós somos salvos. E entendendo isso, pela obediência, né, a gente acaba fazendo as ações, as boas obras, vamos dizer, né? Depende da intenção do coração. Eu não vou proibir os irmãos de falar boas obras nesse sentido, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido que a palavra boas obras, no sentido bíblico, não é as boas ações que o mundo diz que são boas obras, né? Mas a vontade era proibir todo mundo. Não fala boas obras, não. Fala boas ações, coisas boas, né? Para não confundir. Mas eu creio que ficou bem claro, né, gente? Usa as duas. Mas também é cultural. A nossa cultura deixa isso. Por isso que a gente cresce aprendendo que boas obras é dar comida aos pobres, né? Mas espero que vocês tenham entendido isso. Peraí, deixa eu chegar o microfone aí para vocês, porque senão a gente não consegue entender e o pessoal da internet também não chega, mas tá chegando aí, vai chegar lá. Espero que um dia que tecnologia tenha microfone para todo mundo, eu aponte assim, já fala na hora, né, e tal. Tá ligado? Natan, a lei é uma coisa muito boa. Agora, como o homem não tem condições de cumprir, só quem cumpriu foi Jesus Cristo, o que acontece com a lei? Se a pessoa quer ser dirigido pela lei e tropeça num só ponto, é culpado de toda ela. E outra coisa, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que a lei nos serviu de aio. A graça veio por Jesus Cristo. Quer dizer, não adianta nada na vida a pessoa ele se basear na lei, sendo que ele é incapaz de cumprir. Ela veio, Paulo também dizendo aos Gálatas, ele diz que a lei foi dada por Moisés. A graça veio por Jesus Cristo. Natan, muito obrigado a todos e que a gente podamos pensar nisso. Agora, eu lembro de uma coisa, há quase 2 anos atrás, num estudo que o reverendo Paulo deu aqui na igreja, que ele esteve, eu vou lembrar para a igreja agora, ele esteve numa loja e o comerciante disse assim para o seu funcionário: não venda mais para crente, porque a maioria não paga. Meu irmão, isso é triste. A Bíblia deixa bem claro que, de novo, os tais homens
crucifica Jesus Cristo. Noutra passagem, diz o seguinte: se crucifica Jesus Cristo, o que é que esse crente está dizendo ao mundo? No tempo passado, há anos, 50 ou 100 anos atrás, muitos crentes pagaram com a própria vida para viver o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, que muitos estão servindo como vergonha. Irmãos, é bom a gente ter um pouco de prudência. Esse estudo que você deu, meu irmão, é muito lindo, mas vamos pôr em prática. Vamos ter prudência e não crucificar mais a Jesus Cristo, mas viver como luzeiro, como sal da terra, como luz do mundo, como carta escrita, para que o povo veja e diga assim: ali vai um cristão. Muito obrigado. Jesus disse que não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele veio cumprir a lei, Jesus. Fazer boas obras, meus irmãos, não é construir hospitais. Fazer boas obras é obediência a Deus. E se Deus, Cristo Jesus, falou isso, a gente precisa ser diferente daqueles que sonegam impostos, daqueles que roubam das maneiras mais, entendam, mais lícitas, que ninguém vê, sabe, que o governo não cobra. A gente precisa ser diferente, e isso implica nas boas obras. Natan, estou aqui cochilando um pouco por causa da medicação, mas eu gostei do que o Paulo Lima disse, que a lei teve a sua serventia, foi importante e necessária. Ela serviu de aio. Como você sabe que contrariou, que fez alguma coisa errada, se não há lei? Se não há lei, não há pecado. Uhum. Agora, Jesus deixou muito bem claro que a lei e os profetas vigoraram até João. Vindo após isso, a pregação da graça, então, e a eficiência da graça para a salvação. Era isso que eu queria dizer. Uhum. Perfeito, meus irmãos. Se mais alguém não tiver alguma consideração, a gente vai encerrar essa aula. Vamos para a última consideração ali no fundo e aí a gente encerra, tá bom? E qualquer coisa também, se alguém quiser conversar mais sobre, estudar mais sobre, porque esse assunto é realmente extenso e, como diz o seu Paulo, lindo. É maravilhoso ver o que Deus faz no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tudo pela graça. Para provar isto, o carcereiro de Filipos, conversão do carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E depois disso, ele é um carrasco, um homem ruim, um homem perverso, lavou os vergões, a obra, lavou os vergões e cuidou dele, deu comida para eles que estavam com fome, cuidou deles. Aí essa é uma boa obra, a fé é ligada com as obras. Em suma, resumindo, obedeçam a Deus. Assim como o seu Salve falou, e foi maravilhoso. Quando ele começou a falar, eu falei assim, nossa, é Deus falando mesmo para o povo obedecer. Obedeçam a Deus porque essa é a vontade dele. E isso são as boas obras, não para a salvação, mas para o aperfeiçoamento através da graça. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo falou isso, e ele era imitador de Cristo, e falou assim, então pode me servir, porque eu estou tentando me seguir, né? Porque eu estou tentando seguir a Cristo. Ele também era imperfeito, mas ele era um exemplo de fé, e nós precisamos imitar a Jesus Cristo, porque ele cumpriu a lei perfeitamente. A última da última, tá bom? A última da última. Já estão muito bonzinhos, gente. Vocês não estão me levando a sério. Só porque é tio, né? Falando aqui da questão das obras, né? Muitas vezes a gente acha que não, a gente vai ajudar uma família e ela vai começar a frequentar a igreja porque eu estou ajudando, porque Deus vai tocar na pessoa porque eu fiz uma boa obra. Mas é bom a gente lembrar lá quando Jesus criou os 10 leprosos, né? Se fosse para surtir efeito
assim, visando a salvação, então todos teriam sido salvos, né? Só um voltou para agradecer, né? E como Jesus fez boas obras a vida inteira, e nem todos aqueles que ele falou e que ele fez as boas obras acreditaram nele da maneira correta, né? Então a gente não pode fazer a boa obra achando que não, só porque eu estou ajudando ele, ele é obrigado a ir à igreja, ele é obrigado a... E isso vai refletir numa conversão, né? Isso mesmo.